missionários descansarem. O padre também é, além de ser sacerdote, também é missionário da obra. Vai ser na semana seguinte, né? Vai ser na mesma semana do dia 8. É no dia 13. Isso, no dia 13. Dia 12 é dia da Santa... Me fugiu. Meu Deus, fugiu. Não é? Dia 12, não é isso? Se eu não me engano, é dia 12. É, sexta-feira. Lá do México. Guadalupe, Nossa Senhora de Guadalupe. 12, né? Isso, dia 12. Mas, enfim, vamos começar com o momento de oração, né? Em nome de Jesus, não caia a gravação, que nem da semana passada. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como a gente sempre faz, fechando nossos olhos, a gente buscando a interioridade, colocando de lado todas as agitações que a gente passa, que a gente viveu no nosso dia, na nossa semana. Para muitos deve ter sido muito fácil essa semana, deve ter sido um ato de, literalmente, sobrevivência. Mas que nós possamos entregar a Virgem Maria, então, Mãe, a gente está aqui do jeito que estamos, com o nosso coração despedaçado, com o nosso coração estraçalhado, com o nosso coração perdido, cansado, ou até mesmo um coração glorioso, vitorioso. E nós queremos pedir agora um esvaziamento do nosso ser, do nosso eu, para que Cristo possa preencher dentro de nós, para que o Espírito Santo nos preencha de uma forma extremamente abundante. Então, mãezinha querida, nós pedimos esse ato mesmo, como a senhora também se desprendeu de si para se doar para cada um de nós. Nós te pedimos essa mesma graça, esse esvaziamento, essa escuta profunda daquilo que Deus quer falar para nós, a escuta profunda daquilo que a senhora quer falar para nós. E nós queremos declarar o senhorio de Jesus e da Santíssima Virgem Maria em nossos corações. Por isso, Mãe, eu te peço, eu te rogo, que a senhora possa coletar cada dor, cada lágrima dolorosa, cada vitória, cada angústia, que a senhora pegue e transforme numa rosa e deixe aos pés de seu santo filho e peça a ele para que ele olhe por cada um de nós. Então, Espírito Santo, nós dizemos, tu és bem-vindo no meio de nós. E em cima da minha palavra de fundação, em Isaías 61, que vai falar, o Espírito do Senhor está sobre mim, e eu quero clamar esse mesmo Espírito sobre todos esses que estão aqui presencialmente, sobre todos aqueles que vão assistir de forma online a transmissão, que vocês sejam cheios de Deus, que vocês sejam potências do Espírito Santo, e que o nosso coração esteja mais voltado ao Cristo do que ao mundo. E nós queremos agora fazer essa renúncia daquilo que o mundo nos oferta para poder acolher aquilo que Deus quer nos entregar desde o princípio da eternidade. Eu vou falar e vocês vão repetir comigo esta oração imaculada do Espírito Santo, pelo poder que o eterno Pai te deu, sobre anjos e arcanjos, enviai fileiras de anjos, com o chefe São Miguel Arcanjo, para livrar-nos do maligno e curar-nos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sempre vou fazer esse feedback com vocês. Como que foi essa última semana de exercício? Estão conseguindo fazer? Teve alguma dificuldade que gerou essa trava? Está tudo tranquilo? Na leitura do tratado, surgiu alguma dúvida durante esse percalço? Durante a leitura que vocês foram fazendo? Está tranquilo também? Como a gente faz, eu faço o explicativo, ele vai ler. Então, para ele já está mais fácil. Aí eu vou estudando, já tem um livro, né? Aí eu vou explicando os detalhes, né? Entendi. De como a gente tem que prestar atenção, de como é sério. Porque assim, não, às vezes eu criticando eu mesmo, né? Às vezes a gente faz a consagração, mas não dá esse devido valor que é. Verdade. Então eu tenho passado muito para ele assim, poxa, se vocês, né, vocês são novos, começa nesta divindade. Porque assim, vocês podem ganhar muito mais graça até que nós que já estamos há quanto tempo na caminhada. Por quê? Porque se vocês fizerem bem feito, né, a Nossa Senhora deixa bem claro as graças que ela tem armazenada para todos, e principalmente para aquele que é consagrado. Com né? certeza. Então acho que é uma grande divindade para vocês, para nós também. Né? Sim.
E, de fato, realmente é uma grande graça, né? A gente sabe quão grandioso é ser consagrado a Jesus pelas mãos de Maria, que Satanás ficaria a todo custo nos impedindo de fazer um mover mais profundo com Deus, né? Então, a consagração, ela é, de fato, esse caminho. Então, quando a gente começa a vida na igreja, a vida da caminhada cristã, a gente começa através dos nossos pais, né? Que nos apresentam Jesus. Bom, na maioria das pessoas, né? No meu caso, as minhas mães apresentaram a Jesus, me fizeram conhecer Jesus, e depois eu fui caminhando sozinha, e hoje eu arrasto elas comigo, que se hoje eu sou missionária da aliança, minhas mães também fizeram esse mover através daquilo que foi a minha doação, né? Então, eu falei semana passada que tem muita gente que aprende a ser católico, que aprende a adorar, que aprende a ser cristão através do nosso adorar, através do nosso ser cristão. Que nós somos, de fato, esse caminho, essa luz em meio a uma escuridão. E a gente vê como que o mundo está tão obscuro e tem caminhado cada vez mais profundamente dentro das trevas. Então, a consagração, ela vem trazer essa grande luz para nós. Então, na primeira formação, a gente aprendeu o que era a consagração, qual que era o benefício por trás, qual que eram as graças por detrás. E semana passada falamos bastante sobre os dogmas marianos e quão belos eles são, né? Por mais que a gente estude, vá vendo o catecismo, vá vendo o magistério, vá vendo os documentos da igreja que vai falar sobre Nossa Senhora, ainda assim a gente não conhece nada. A mesma coisa com Jesus. Quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente lê leituras espirituais, quanto mais a gente adora, parece que a gente ainda não conhece a Deus, né? Porque, primeiro, a gente não permite conhecer e deixar que Ele nos conheça. E em segundo, porque Deus ele é muito profundo, Ele tem a sua profundidade, Ele tem os seus mistérios, e Ele vem nesse caminho de nos fazer cada vez mais acompanhar, né? E eu estou fazendo uma outra consagração, que é a consagração do Padre Isaac, acho que o Luciano deve conhecer, que é o Sentinelas. Está fazendo também? Isso. Em nome de Jesus, né? Vai todo mundo chegar lá. E nessa consagração, a primeira formação foi muito interessante, né? Porque fala sobre ser apóstolo e sobre ser multidão. E isso trouxe de fato um divisor para mim, né? O que é ser apóstolo? O que é ser multidão? E aí você vai se enquadrando naquilo que as formações vão passando, né? Então eu decidi fazer essa formação de sentinelas, de amiga do coração de Jesus, esse desejo de poder aprofundar cada vez mais esse conhecimento com Ele. Então, as consagrações, as formações, os títulos que a gente busca, por exemplo, tem a consagração a São José, tem a consagração essa que faz que produz, né? Que na verdade isso vem de uma freira da Polônia, se não me engano, né? Polonesa, que ela ficou anos no convento e foi esperando pacientemente até Jesus dar a ordem para ela, não, agora você vai fazer esse processo. Então, é algo muito profundo. Então, a cada formação é um novo conhecimento. A gente já terminou as formações, que vai fazer a consagração agora. Mas a consagração à Virgem Maria vem nesse mesmo propósito, que é conhecer o fim último. E quem vai ser esse fim último? Sempre será o coração de Jesus. Eu não sei se vocês acompanharam recentemente as redes sociais. Teve uma reinauguração de uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. É uma das... É uma das? A maior imagem que tem de Nossa Senhora de Fátima, que foi refeita, ela passou uma reforma lá no Cariri. Isso fica lá em Juazeiro do Norte, terra de meu padrinho Cícero, a qual eu também sou devota, minha família é toda devota, e tem todo o histórico por trás, que vocês já sabem. E é bonito ver, porque foi uma reinauguração da imagem e você via a quantidade de católicos lá, amando a Virgem Maria, venerando a Virgem Maria, e claro que vem sempre o contra-ataque, né? A gente faz aquilo por amor a ela e vem, leia Êxodo 20, que é o único livro que eles vão pautar sobre isso. E na verdade não entenderam quais são os níveis de adoração, quais são os graus existentes na igreja. A gente tem a hiperulia, a adulia, e Maria ela vai entrar nesse ponto da adulia, né? A gente não adora, a gente venera. Então, aquilo que nós temos é um amor de filho para com a mãe. Então, como é que a gente não ama a nossa mãe, né? Então, poder ver como Nossa Senhora ela vai regendo o seu povo e vai nos desviando do caminho do mal, isso é algo muito profundo. Então, essa é uma das primeiras verdades que nós vamos tratar hoje. Nós vamos falar das verdades por detrás da consagração, e essa é uma das primeiras, que São Luís ele inicia o segundo capítulo falando. A primeira verdade é: o fim último sempre será o coração de Jesus.
Porque a gente não vê nada. Podem buscar, podem procurar. A gente nunca vai encontrar a Nossa Senhora falando assim, não, vocês vão fazer por mim e para mim. Esquece meu filho. Na verdade, não, ela faz o caminho inverso, ela oferta tudo a Jesus. Se a gente for olhar as bodas de Caná, o que vai acontecer? O vinho acabou, era uma grande festa. E naquela época o vinho era sinônimo de muita alegria, de riqueza. Então, faltar vinho naquela família no casamento era algo assim, acabou o mundo, né? E Nossa Senhora, nesse olhar muito atento, ela falou com Jesus, né? Ela falou assim, filho, o vinho acabou. Aí ele olha para ela e fala assim, mulher, o que eu tenho a ver com isso? E aí a gente tem todo o diálogo. Então, poder ser consagrado também tem esse olhar muito cuidadoso com aquilo que precisa ser feito, né? O padre Luiz Fábio já falou isso aqui em missas, homilias. O Josimar também já falou isso aqui em momentos de oração. Não espere o outro fazer. Se a outra pessoa não viu que era para realizar determinada função, faça você, por você e por aquela pessoa. Então, adora Jesus por você e pela outra pessoa, né? E eu estava assistindo um vídeo de TikTok e eu achei muito interessante a forma que a comunicação deles foi feita, é claro que no teu evangélico, mas muito profundo também, né? A gente traz para o catolicismo. Tem vagas que estão, por exemplo, aqui, nós temos 2 cadeiras ocupadas. Eram cadeiras que era para ser ocupada por pessoas da consagração. Então, nós temos que formar até mesmo aquelas que não estão aqui, que um dia serão chamadas. Então, a nossa função como consagrados a partir de hoje, na verdade, desde a primeira formação, é assumir de fato esse propósito de poder rezar pela humanidade. Clamar Jesus, fazer com que Maria seja conhecida, porque se Jesus não é conhecido, e São Luís ele fala isso no tratado, se Jesus não é conhecido é porque a Virgem Maria ainda não foi conhecida, e quando ela for conhecida, Jesus será altamente conhecido. Então, a gente vai vendo, né? Não é conhecer somente a Virgem Maria, ela está querendo conhecer o filho dela. Meus filhos, não me importa se você não me conhece, mas conhecendo Jesus, ela já ganha o coração todo. Então, a primeira verdade, Jesus Cristo, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. Jesus Cristo é o alfa e ômega, o princípio e o fim. E é bonito ver isso, principalmente na liturgia pascal. O tríduo, como ele é repleto da simbologia, como ele é repleto de mística. Quem é da liturgia, como eu, Adriana, que está aqui, que é ministra, a gente estuda sobre isso, e mesmo vivendo na prática aquilo que é o tríduo pascal, aquilo que é a Semana Santa, aquilo que é a Quaresma, ainda assim nos falta o conhecimento, nos falta o zelo, nos falta o olhar. E aí nos fica um grande questionamento, né? Será que eu tenho prestado atenção naquilo que Deus está fazendo? E ontem o Padre Fábio ele pautou muito sobre isso, sobre a distração. O mal hoje, para nós, é a distração. Então, as nossas consagrações, as nossas idas às santas missas, a retiros, nós não estamos lá. Porque nós estamos distraídos com outras coisas. Nosso corpo está lá, mas a cabeça está no Egito, está na Itália, está em qualquer lugar menos ali, naquela centralidade. E a gente sabe como é difícil, tendo em vista o mundo como ele está extremamente agitado e com muitas informações, a gente quer saber de tudo ao mesmo tempo, a gente não tem tempo para poder digerir algumas coisas. Então, que esse caminho da consagração seja de fato este conhecimento muito profundo daquilo que Deus ele quer fazer sobre nós. O tratado está muito rico de informação. Por isso que ele deve ser nosso livro de cabeceira, né? A exemplo de São João Paulo II, que tinha o tratado, ele acordava, ele meditava, ele dormia, ele ia meditar. Qualquer hora do dia ele estava lá, o tratado estava lá. Nós temos que começar a fazer essas práticas. Será que nós estamos, nesses 12 dias, será que nós fizemos inteiros a proposta daquilo que Jesus ele deu para nós? Será que nós conseguimos vivenciar? É claro que a gente sempre tem os percalços da vida, a gente uma vez não consegue, mas sempre vai tentando lutar para manter uma regra. E seguir Jesus é de fato seguir uma regra também. É uma linha muito tênue, para a gente poder se perder é muito fácil. Então a consagração ela vem nesse alerta toda vez que olhar, opa, eu estou faltando com algo. Não é um adorno, né? E aproveitando para falar dos atos expostos e explícitos da consagração, o uso da cadeia é um deles. É claro que não é obrigatório, o tratado não traz como uma obrigatoriedade o uso da cadeia,
ela vai ser um sinal daquilo que foi feito internamente dentro de você, né? Quando... E que seja sinal para alguém, né? E que seja sinal para alguém. Sim, quando a gente está, a minha corrente acaba sendo grande, né? No começo eu fiquei, sendo sincero, né? Quando eu fiz, fiquei preocupado, porque eu ser comercial e trabalhar, né? E aí eu falava, e sempre alguém pergunta, nossa, né? E aí, então, sim, como você está num nível de outras pessoas, você tem que ficar meio que. Então, mas assim, as coisas chamam a atenção. Ou eles acham que você, tipo aqueles caras lá que chamam esses. Tem um sad thread da vida, né? Ou por quê, né? Então, dentro de mim eu já vou lá e já faço a minha prece, né? Que Nossa Senhora alcance o coração desse que está questionando. Com certeza. E para você ter noção, minha mãe foi junto comigo se confessar. A gente foi lá na Santa Generosa, né? E no caminho a gente subindo, a gente estava conversando e nós duas estávamos rezando o texto. Aí tem um momento que a gente parou para poder partilhar, dialogar, né? E nessa ida, um homem me para junto com a minha mãe e fala: Nossa, que texto bonito. E aí minha mãe perguntou: Mas é o meu ou é o dela? Aí ele falou assim: Não, o meu. Aí eu peguei e entreguei para ele, porque de fato é ser esse sinal, né? Então nós somos sinais vivos daquilo que Deus nos pede, né? Ele falou na palavra: sejam sal e luz, né? Luz para iluminar as trevas e o sal também para poder dar sabor. Não é no sentido, seja sal, mas não seja sal grosso. O que é muito difícil, né? Às vezes a gente acorda com a pá virada, quer ser sal grosso, mas a gente tenta manter ali, né? Regradinha, tudo bonitinho. Mas é ser de fato esse sinal. Então, o fato de usar uma cruz, o fato de usar um escapulário, são sinais que a gente vai atribuindo externamente naquilo que está dentro de nós. Então, a cadeia, ela é um sinal. Aí tem as formas de cadeia, né? Tanto no pulso, que você pode utilizar, que, vamos dizer assim, é o padrão ouro, né? Todo mundo utiliza. Mas também tem as cadeias de tornozelo, que é algo mais discreto. E também tem agora a cadeia de pescoço, também em formato de anel, que você pode ter. E aquilo, uma vez imposta, você não tira, a menos que seja para centro cirúrgico, que precise tirar. Aeroporto, né? Senão ele vai apitar, não vai deixar você passar. Passa? Essa aqui passa. Passou a sua? Passou? Eu estava nos Estados Unidos e lá é uma segurança assim. Extrema, né? Extrema. Cara, quando eu tô na fila, eu falei, pronto. Tá vendo? Ela esconde. Pronto, cara, você tá. Meu chefe tava junto, falou, cara, por que você não tirou isso? Eu não tenho chave. Porque eu não sei a chave. E aí passou. Que bom, que benção. Então, Nossa Senhora esconde a cadeia, viu, gente? A minha última, acho que passou também, eu não lembro se passou, se apitou, porque essa aqui já é uma outra versão, acho que essa aqui já é a quarta ou a quinta, que essa que eu ganhei de presente, porque todas as minhas sempre estouravam, nunca ficava no meu curso, impressionante. E você vê como é Nossa Senhora, da cara simples, bobo, né? Eu fui renovando o passaporte, aí, quando eu passei, assim, é muita segurança, né? Muito. Lá para você passar. E aí você fica, quando eu acabei de passar, que você deixa os documentos, o cara veio também e falou assim, Devota de Nossa Senhora, né? Cara da Polícia Federal. Eu sim. E é engraçado que a gente se conhece, né? Carteira, tia, eles vê tudo, né? Vê. E aí o cara falou assim, pode ficar tranquilo, vai dar tudo certo. Cara, eu fui atendido em 1 minuto. Em 1 minuto o cara falou, já aprovou, já me deu visto. Foi assim. Olha, a gente acha que é bobo, né? Mas é muita bênção, né? A gente assim, fica pensando no extraordinário de Deus, né? Mas Deus, ele se revela nas pequenas coisas do cotidiano, seja um atendimento rápido, ou seja, a cadeia se esconder para não ser detectada no sensor de metal. Então, isso é muito bonito. Então, a cadeia, ela vem como esse sinal. E é interessante porque, assim, quando a gente vê alguém com um crucifixo, com texto, a gente fica já querendo conversar com aquela pessoa, né? A gente se identifica, a gente se acha em meio a essa loucura que tá. Agora, há pouco eu passei pela Liberdade, tá uma muvuca de gente, né? Então, poder ser esse sinal em meio às trevas, em meio à multidão, para a gente fazer aquilo que Deus pede, né? Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, a nação que Jesus fala não é a nação fora, mas é dentro de casa, a nossa primeira nação. Seja nós como filhos, seja nós como pais, como esposos, como esposas, cada a nossa realidade contemplando a sua Israel e a sua Jerusalém.
que nós temos que conquistar essa Jerusalém, uma nova Jerusalém. E a segunda verdade que o tratado vai trazer é: pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. Durante muito tempo, tinha-se um grande preconceito para falar sobre a escravidão, né? Porque a gente pensa naquilo que os livros de história trazem, né? O que foi o período escravo mesmo, toda aquela tortura que as pessoas negras sofriam, né? A descendência africana e etc. E a gente vê como a história da igreja aqui, né? Porque não sei se vocês conhecem, mas a história daqui é o seguinte: essa igreja ela é conhecida como a igreja das boas notícias. Então, quando houve a chegada de um rei, o primeiro sino que tocou foi aqui. Foi dessa igreja. Nosso Senhor está parado por um problema na manutenção, mas foi aqui. Além disso, foi uma das primeiras igrejas onde brancos e negros se sentavam no mesmo banco. Não tinha essa distinção, né? E uma outra história que trazem também é o seguinte: na era em que ainda existia-se a escravidão, o escravo que iria ser morto, ele tinha direito a um desejo. Então ele vinha para cá, ele entrava na igreja, ele fazia só a última oração para se entregar para a morte. Então ele adorava, ele participava da missa, né? E aí ele subia até a liberdade junto com um carrasco. E ali onde tem a igreja Nossa Senhora dos Enforcados, ali ele era enforcado. Por isso que lá Nossa Senhora dos Enforcados, aqui Nossa Senhora da Boa Morte, que eles vinham pedir uma boa morte de fato, né? Então passava por aqui. Então a gente para olhar, né? O quanto de histórias, de lágrimas, de orações verdadeiras de súplica não passaram por essa igreja, né? De grande dor. Pensa, você vai ser enforcado, gente. E a questão do enforcamento é o seguinte: ou vai de primeiro, você vai ficar agonizando. Ou na hora que você cai, o pescoço quebra, pronto, ali acabou. Então você vai naquela busca incessante por buscar o oxigênio que é natural do ser humano tentar se salvar, né? A gente vê na paixão de Jesus que ele, cada respirada, não no sentido dele se salvar, mas para se manter ali, era algo excruciante para ele. Então nós somos de fato escravos, né? Nós somos chamados a uma servidão. Jesus, ele também foi servo. Ele fala, né? Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Ele praticou essa qualidade de escravo também, de se colocar pequeno. A gente está falando de um rei. Que rei faz isso? Que rei que se rebaixa para limpar os pés do traidor, para limpar os pés do ladrão, para limpar os pés do duvidoso, do carente, porque cada apóstolo tinha sua peculiaridade. Mateus, desde ladrão, cobrador de impostos, né? Então ele era o exorbitante que ele fazia. A Judas, que era traidor, e João, que era carente. Né? Então, Jesus, a gente vai vendo, né, o carinho de Jesus por João, que era para isso, poder curar essa carência dele, fora os outros apóstolos que têm as suas características que somos nós. Nós somos esses apóstolos, o carente, o traidor e tudo mais. E ainda assim, Jesus, ele se colocou pequeno, se colocou abaixo para poder nos servir. E a gente não quer fazer o mínimo, de lavar um banheiro, de lavar uma louça. E isso se aplica na nossa vida como igreja, né? Aqui na Boa Morte, aqui na Aliança, nós somos uma comunidade, uma nova comunidade, que nasce no coração da igreja, né? E a igreja, ela reconhece as novas comunidades como uma grande efusão, a potência do Espírito Santo. Então aqui se faz de tudo, desde lavar um banheiro, a pregar, a ministrar uma oração, mas também a lavar os pratos. Na última missão que eu fui, foi esse ano, eu fui chamada para servir num Talitacum, fora de São Paulo, que foi lá em Piracicaba. Era o Talitacum dos Filhos da Misericórdia. Os Filhos da Misericórdia são pessoas que foram acolhidas, estavam em situação de rua, que entram nas nossas casas de reabilitação e de cuidados para poder ser reinseridos na sociedade. E aí foi o retiro dos filhos, então eram pessoas adultas, com uma outra realidade, fazendo um processo de conversão mesmo. Alguns não eram batizados, outros eram, mas eles conseguiram viver na profundidade. Só tinha homens, então era o retiro voltado para homens. E aí fui chamada para servir, e minha mãe falou assim: você vai pregar sobre o quê? Eu falei assim:
mãe, se me chamarem para limpar o banheiro, eu vou estar limpando. Eu não estou preocupada se eu vou pregar. Não que a minha mãe se preocupe com isso, mas aqui no Thalita Kun do Centro, eu sempre estou de linha de frente. Eu estou pregando, eu estou animando o encontro. E eu falei assim, eu estou indo para essa missão, eu não sei em que equipe eu me colocar, mas eu estou indo fazer aquilo que Deus me pede. Se for para me colocar na cozinha, amém. Dito e feito, fiquei na cozinha. Fiquei na cozinha, ajudei a equipe da cozinha. E ali eu senti falta das minhas mães porque eu sempre estou com elas na cozinha da comunidade. E ali eu estava na cozinha, era com fone de ouvido, escutando formação, escutando pregação e fazendo a comida para os filhos para que eles sejam muito bem alimentados e se sintam amados através do alimento. Porque servir a Jesus, nós temos N formas. E é viver essa entrega de fato, né? Essa escravidão. Então nós somos de fato escravos. Se perguntarem o que você é, eu sou escravo de Jesus pelas mãos de Maria. E não tem mesmo, nossa, mas escravidão, a palavra até pesa, né? Mas é isso mesmo, eu tô. Aí a gente traz a continuação, né? Eu sou escravo por amor. Eu escolhi me entregar. Eu fiz uma escolha de me entregar a Nossa Senhora, de entregar o meu coração, entregar os meus bens materiais, espirituais, a minha família, as minhas orações a ela. Não foi algo que me foi imposto, como hoje a sociedade. A sociedade hoje está escrava das suas próprias ideologias. A gente não, a gente escolheu se escravizar por puro amor a Jesus e amor a ela. Então, o que São João vai falar para nós? Do que Jesus é para nós, concluímos que não nos pertencemos, como diz o apóstolo, e sim a ele inteiramente, como seus membros e seus escravos, comprados que fomos por um preço infinitamente caro. Então, o mistério da cruz foi esse preço que foi pago. Nós somos muito valiosos para a gente poder se perder em coisas supérfluas. Se a gente for olhar, o Senhor, ele trocou e ele disse, se preciso for, troco metade do meu reino para te ter. Então, quão precioso nós somos, é esse peso que nós temos. Nós valemos muito mais que um reinado, muito mais que uma simples palavra, falar assim, eu te amo. Está tão banalizado hoje em dia, né? Mas o que é o amor? O que é ser amado? O amor é aquilo que a gente faz de bom grado. E ser amado é receber aquele amor. Então Jesus, ele sabia o peso da palavra de amar e ser amado. Tanto nos amou que morreu por nós na cruz. E a gente não quer fazer o mínimo de poder ir na missa e prestar atenção direitinho no que está sendo falado, na palavra, de poder rezar uma coroinha do rosário, de poder se doar para uma pessoa que está precisando ser escutada. A gente não sabe a realidade do outro. Às vezes a pessoa está passando por um problema assim gigante, que é um Monte Everest para ela, e às vezes a sua escuta já vai ser aquele descanso que aquela pessoa precisa. Então, ser escravo é se doar. E nós, como escravos, né, eu, Luciano, você já é consagrada, né, Adriana? Como Adriana, nós temos essa função de poder explicar para aqueles que chegam o ato de servir. Que servir é amar. O ato de preparar uma água para o padre, de limpar um banco para uma pessoa que vai chegar, isso é amor. Isso é amar. A escravidão a Jesus é uma coisa tão maluca, né, que a gente costuma falar que nós somos os loucos, né, de Jesus. Porque essa escravidão, eu acho que não vai existir em lugar nenhum do mundo. É a escravidão que nos dá mais liberdade. Isso é verdade. Ninguém é mais livre ser escravo de Jesus pelas mãos de Maria. Isso é verdade. Então, assim, a nossa escravidão não é uma associação assim, não posso nem respirar fora da linha. Nós somos muito livres. É uma escravidão, por isso o termo escravidão por amor, porque a gente tem essa liberdade, ao contrário hoje da sociedade, ela vive de fato uma escravidão, né? Se você não segue aquela ideologia, aquele princípio, você está fora. E a gente é totalmente esse caminho inverso. Se você não quiser acreditar, amém. Se você quiser acreditar, amém também. Se você quiser servir, amém. Se não quiser, amém também. É ser livre. Isso que deixa livre, embora, né?
for ver no segundo módulo do livro tratado, ali ele mostrando para ele que aqui começa a entrega. Se até aqui, né? Se até aqui você ouviu, cara, muda tudo. Então chega um momento de entrega. O que ainda eu preciso, estou trazendo do meu passado? Fiz com ele, né? Então, a partir de agora você é um novo amigo. Você está buscando uma nova etapa. É isso que você quer? É ser um novo homem, né? Renascer. E aí o tratado ele vai trazer a 3 espécies de escravidão. Por natureza, por constrangimento e por livre vontade. Por natureza, todas as criaturas são escravas de Deus. Domine esta terra et plenitude elsius. Isso está lá em Salmo 23. Os demônios e os réprobos são escravos por constrangimento. E os justos e os santos os são livres por espontânea vontade. A escravidão voluntária é a mais perfeita, a mais gloriosa aos olhos de Deus, que olha o coração, que pede o coração, e que é chamado o Deus do coração, ou da vontade amorosa, porque por essa escravidão escolhe-se sobre todas as coisas a Deus e seu serviço, ainda quando não obriga a natureza. A mais livre escravidão é a nossa, por amor, por espontaneidade. Não me foi imposto eu ser escrava de Jesus. Eu decidi fazer esse caminho. Assim como eu decido receber o Espírito Santo e deixar ele como meu Espírito. No Deus da Misericórdia, a aliança ela tem uma jaculatória final. Eu ainda preciso decorar. Ainda não consegui decorar a jaculatória, mas em nome de Jesus um dia vai. Que é muito bonito, né? O teu Espírito como meu Espírito. A tua mãe como minha mãe. Isso é tão... de uma grande profundidade. Eu falo, acho que foi a aliança que fundou, porque eu nunca vi ninguém fazendo essa oração final do Deus da Misericórdia. Porque é muito bonito, porque nós de fato aceitamos o Espírito de Deus como nosso. Se vocês quiserem, o Paráclito, ele está aqui. O advogado, o justiceiro, o grande guia, está aqui. Mas vai de vocês escolherem querer aceitá-lo. Eu não vou impor. Assim como a imposição para seguir a Jesus, os discípulos seguirem a Jesus, não foi imposto. Eles decidiram porque aquele olhar foi tão profundo que eles soltaram às vezes das próprias mentiras e começaram a seguir a Jesus. Assim como nós, hoje nós fazemos essa escolha de poder deixar que Jesus nos olhe, né? Eu não sei se é Santa Teresinha que fala, mas fala na expressão em espanhol, mira que te le mira, olha para quem te olha. Então, olhar para Jesus e deixar ser olhado por ele. Porque quando os dois olhares se encontram, acontece uma transformação muito grande no nosso coração. A diferença entre um servo e um escravo é total. Um servo não dá a seu patrão tudo o que é, tudo o que possui ou pode adquirir por outrem, ou por si mesmo. Mas um escravo se dá integralmente a seu senhor, com tudo o que possui ou possa adquirir sem nenhuma exceção. O servo exige salário pelos serviços que presta seu patrão. O escravo, porém, nada pode exigir, seja qual for a assiduidade, a habilidade, a força que empregue no trabalho. O servo não pode deixar o patrão quando quiser, ou ao menos quando expirar o tempo de serviço. Mas o escravo não tem esse direito. O patrão não tem sobre o servo direito algum de vida e morte, de modo que se o matasse, como mata um de seus animais de carga, cometeria um homicídio. Mas pelas leis, o Senhor tem sobre o escravo poder de vida e morte, de modo que pode vencê-lo a quem o quiser ou matá-lo, como sem comparação o faria seu cavalo. Então nós somos servos ou escravos? Somos escravos. Então quem tem o poder de decretar a morte ou a vida sobre nós é o próprio Cristo, é o próprio Deus. Então a gente vai vendo a profundidade que o tratado vai trazendo, o que São Luís ele vai nos apresentando, de nos colocarmos na categoria de escravos mesmo. Esse escravo por amor que não vai medir esforço para poder agradar o seu Senhor. Eu não sei se vocês já viveram uma entrega verdadeira de se doar, por exemplo. Hoje tem missão aqui, semana que vem tem missão não sei na onde, que na outra semana... Essa linha, esse looping, eu escolhi fazer isso. A gente vê, né? Nossa, tão cansativo. Tá chegando agora o Natal dos Pobres.
a missão Talitha Cumi, é aquele batidão de missão, é todo dia evangelizando, levanta cedo, dorme tarde, às vezes não dorme, já vai bica na outra missão e evangeliza que não sei o quê. Mas a satisfação de poder agradar o coração de Deus é muito maior. De ontem para hoje, os jovens da Casa de Formação da Aliança, sabe onde eles estavam? Dormindo em casa, na caminha quente. Estão ali daquela igreja, meu Deus? Fugindo da igreja agora. Mas eles estão aqui perto do mosteiro e eles dormiram na rua com os irmãos de rua. Dormiram ali na Praça do Patriarca com os irmãos de rua. Parte do colégio, lembrei. Estavam hoje de manhã, 7 horas da manhã, acordando com os irmãos de rua para ver onde eles iam tomar café da manhã. Foi imposto para eles? Quem quiser fazer, faça, mas se você não quiser, não faça também. É uma escolha livre que nós temos. Digo que devemos pertencer a Jesus Cristo e servi-lo, não só como servos mercenários, mas como escravos amorosos que, por efeito de um grande amor, se dedicam a servi-lo como escravos, pela honra exclusiva de lhe pertencer. Antes do batismo, então, nós éramos escravos do demônio. Quando a água do batismo ele penetrou na nossa fronte, ali nós somos escravos de Deus. Então, de criaturas para filhos, herdeiros, co-herdeiros do reino de Deus. Reis, profetas, profetisas do reino de Deus. É a isso que nós somos chamados, a propagar a bem-aventurança de Deus, a expandir o reino. Ele não precisa de nós, mas ele quer precisar de nós, porque ele quer que nós participemos do anúncio do reino. Ele poderia, no estalar de dedos, fazer tudo mudar, mas ele quer que nós lutemos também. Desatai as faixas que estão em Lázaro, para que ele caminhe, porque ele quer que nós tomemos uma decisão. Então, se até agora você estava em dúvida se você iria seguir nesse caminho de consagração, isso agora caia por terra. E você decida, escolha um lado, porque a palavra de Deus já vai falar. Nem quente, nem frio, mas se você for morno, será vomitado da boca de Deus. Então está na hora de começar a repensar aonde está a nossa mornidão. É na nossa oração pessoal? Está na hora de modificar. É na minha ida à Santa Missa? Está na hora de modificar. É a minha busca por Deus? Está na hora de modificar. O livre-arbítrio nos foi concedido, mas vai de nós querer escolher um caminho. E eu espero que nós possamos escolher o mais breve possível. Porque um será levado, o outro será deixado. Evangelho de ontem. Haverá dois numa casa, um será levado, o outro será deixado. Que nós possamos ser levados e não deixados. Porque quando Jesus voltar, será como uma noite em ladrão. Não sabemos o dia nem a hora. A gente só vai ver que alguém não está do nosso lado. Porque já foi honrado por Deus. Então, que nós possamos decidir se a gente vai ser quente ou se vai ser frio. E em cima do muro não dá mais. Está na hora da gente começar a tomar consciência das nossas decisões espirituais e assumir o nosso lugar, assumir o nosso cajado e lutar por aquilo que é nosso de direito. E o que é nosso de direito? A salvação eterna. Porque tem uma cadeira com o nome do Luciano lá no céu. Tem uma cadeira com o nome do Igor lá no céu. Assim como cada um de vocês. Que é para ser sentada e honrada. Porque se os anjos decaíram do céu, é porque não era o lugar deles ali. Porque o lugar que está vago agora é seu. E sempre foi seu. Então está na hora de você lutar por si, pela sua santificação pessoal. Ajudemos uns aos outros a carregar a cruz, mas não assumamos o peso da cruz do irmão, porque cada um tem que viver a tua cruz no teu 100%. E não peçam para amenizar a cruz, para diminuir o tamanho. Não sei se vocês já viram essa imagem de várias pessoas caminhando com a cruz nas costas, o cara foi cortando, aí tá muito pesado, corta. E todo mundo com a cruz. Aí tá pesado, corta. Ele cortou tanto que na hora que chegou uma grande travessia,
As pessoas usaram a cruz para poder atravessar para o outro lado, ele não conseguia, porque ele cortou o peso da cruz. Eu sei que o peso da cruz é algo que pesa, e eu entendo perfeitamente disso. Eu entendo perfeitamente do que é o peso da cruz, o que é você sentir aquele peso que está te esmagando, mas vale a pena ver a vista do outro lado. Porque quem chora hoje, Deus honra no amanhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Já vai dizer uma música muito inspirada na palavra de Deus. Então, que nós possamos escolher essa escravidão por um amor. Ninguém está te impondo. Se você quiser rezar como escravo, reze. Se não quer, não reze também. Mas aí é você que vai estar determinando para onde vai a tua alma. Porque só para entrar no consenso aqui é o seguinte. Quando a gente fala do grande julgamento que nós teremos, o que vai acontecer nesse grande julgamento? Não é Deus que vai nos julgar, mas seremos nós mesmos. Deus não vai falar para mim e falar assim, tá aí, você foi condenada por um inferno porque você não conseguiu fazer muitos bem-feitos na terra. Seus pecados foram maiores do que os seus bem-feitos. Sou eu que vou me julgar, porque eu vou estar diante da verdade eterna. Exatamente. E mediante as amostras, é aí que eu vou pender. Então nós somos um pêndulo entre o bem e o mal. O anjo puxa pro lado dele, o demônio também vai puxar pro lado dele. E fica nesse jogo de bate-bola. Mas que nós possamos sempre buscar a Deus e as coisas do alto, e tudo mais nos será acrescentado. Nós temos a oportunidade, né, de amenizar nossos pecados fazendo as boas ações. Sim. Né? Então isso nos ajuda neste momento, né, nesse momento final. Devemos despojar-nos do que há de mal em nós. Essa é a terceira verdade que o tratado vai trazer para a gente. Nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Nós somos inclinados para o mal e fazer coisas ruins. Infelizmente, isso é uma mancha do pecado original que veio conosco. Por mais que no batismo esse pecado original foi anulado e quebrado, ainda assim fica o resquício. E nós estamos numa vida de movimento. Ninguém aqui vai entrar numa caverna. Até mesmo se você entrar, o demônio vai atrás de você para te tormentar lá dentro da caverna. E um santo passou por isso. Quem foi, meu Deus, que passou? Foi São Felipe Neri? Não, não foi São Felipe Neri. Mas foi um grande santo da igreja que ele resolveu se trancar dentro de uma caverna porque ele não queria mais pecar e ver uma vida plena e santa. Ele pensou assim: bom, se eu estou no meio do povo, eu peco, é só me afastar que está tudo resolvido. Quem dera fosse tão fácil. O Satanás foi até lá onde ele estava para poder ficar atormentando, para fazer ele pecar e ele desistir. E ele conseguiu, mas foi punk para ele. Então, nós somos inclinados para o mal. Mas nós temos uma grande graça, que é a reconciliação. Antes de eu estar aqui, eu estava me confessando. Eu fui tirar o peso que estava em mim. Saí até mais leve. A dor que eu estava já até passou. E é exatamente isso. Então, assim, gente, se você ainda não se confessou, esse ano em nome de Jesus, se confesse. A igreja, ela dá, assim, as suas orientações. O certo da confissão seria de 15 em 15 dias, mas ela entende que às vezes você não consegue. Então, ao menos uma vez ao mês, se confesse. Ah, mas a igreja também fala para se confessar uma vez ao ano, próximo da Páscoa, para poder viver o tríduo pascal. Tudo bem, a igreja entrega essa possibilidade. Mas eu não sou muito de acordo dela. A gente não peca uma vez ao ano. Quem dera fosse, né? A gente fala, né? Pecado mortal, mas vamos ali, já está com o padre disponível aí. E aí foi tão bom, porque você falou, nossa, quanto tempo você ficou? Aí virou um bate-papo. Mas foi bom, porque se a gente tem essa oportunidade de ter um padre que converse com você, sim, é maravilhoso, porque vai tirando outras coisas que você acha que, não sei se você está certo, se está errado, você instrui. É muito bom. Diz que um santo peca 7 vezes ao dia. Olha. E gente, se o santo peca 7 vezes, a gente está lascado. E começar todo dia.
Confessar todas as horas, né? De hora em hora tá ali na confissão, porque tá fácil não. E é essa grande graça, gente. O sacramento da confissão é uma grande graça que a igreja deixou para nós. Ah, mas eu posso me confessar diretamente com Deus. Não, você não pode, amor. Você não pode. Não vamos cair nessas místicas que vão colocando. Isso não existe. Deus deixou uma ordem sacerdotal. Quando ele acontece a fração do pão na última ceia, ele está entregando o ministério sacerdotal para aqueles apóstolos. Entregou até para Judas. Mas ele negou. Ele negou. Então, o próprio Jesus falou: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os que não forem perdoados não serão. Então, a graça da reconciliação, gente, é extraordinário, porque o peso que você sente some. Depois que você confessa, parece que saiu o mundo das costas, e é de fato isso. A gente percebe tudo isso na vida ministerial mais ativa, estando na igreja, servindo, seja como músico, como intercessor. Os ministérios que a igreja vai entregando do serviço a Deus, a carga que a gente carrega, depois que confessa, tudo passa. Você se sente até mais feliz. Você fala assim: nossa, eu tô tão bem que eu posso morrer agora, que eu vou pro céu. Purgatório, né? Assim a gente espera a última vaguinha. Está garantido por nós, porque quando um escravo de Maria ele morre, Nossa Senhora se lembra. E ela nos socorre. E tem um dizer, acho que foi um místico da igreja, foi um santo, que fala assim: quando o consagrado de Maria está prestes a morrer, 3 dias antes ele aparece para ela para anunciar e para poder já cuidar do julgamento celeste. Isso é muito bonito. A forma que ela defende. Então ela é a nossa grande defensora, né? A gente pode tentar defender ela, a gente não tem palavras, mas ela consegue nos defender com todas as palavras possíveis e inimagináveis. Essa parte. Jesus, o vinho acabou. Jesus, olha, tá aí, Jesus, ó. Entendeu? Né? É isso. Ela faz, gente. Então, assim, não temam. Teve uma frase ontem que eu repostei do padre Duarte Lara. Ele é um exorcista do Vaticano, reconhecido pelo Santo Padre. E ele fala assim, eu vou falar o mais profundo dele, né? Não tenhamos medo do demônio, mas ao contrário, entendamos que o mal existe, que ele existe, porém a gente precisa temer. Nós temos Deus, nós temos os sacramentos da igreja. E aí um seguidor me perguntou: olha, eu não concordo muito com o que o padre falou. Qual a sua opinião sobre isso? Ainda não respondi, vou responder a pessoa. Mas a minha opinião sobre isso é o seguinte: de fato, nós não temos que temer o demônio. Porque já foi falado: serás esmagado por uma mulher. Ela te esmagará pelo pé e você vai ferir o calcanhar dela, né? A gente encontra isso em Apocalipse. E também em Gênesis, repete essa mesma frase. Então, o mal, ele existe. Existe. É muito real. E faz, e mata, e fere, e dói, né? Tudo. O que Satanás faz? Matar e destruir. E o que ele quer fazer conosco? Matar e destruir. O que ele quer fazer com a família? Matar e destruir. E o que ele tem feito muito com as famílias? Matando e destruindo. E aí eu fico pena das crianças que nascem de casamentos não padronizados pela linhagem de Deus, como que a cabeça dessas crianças vão ficar no futuro? Elas vão entrar numa síncope de loucura. E isso é muito real. Então, o mal, ele existe. Não temos que temer de fato. É claro que assim, ele até fala: não tenho medo também do inferno. Porque o nosso lugar não é lá, não é a nossa herança. O inferno nunca será a nossa herança. A nossa herança é o paraíso, é a vida celeste com Deus. Só que para isso eu tenho que caminhar na base de fé, nos sacramentos da igreja, fazer tudo aquilo que Jesus deixou para nós. Mas que nós não possamos temer o mal. É claro que assim, gente, temor e cutucar o leão com vara curta são duas coisas totalmente diferentes. A gente também não vai ficar, né, pode vir Satanás, não. Isso, desafiando. A gente não vai desafiar o mal, a gente não é doido, não vai aguentar, vai tomar uma surra que vai ficar mais de 1 ano de cama. E isso acontece. Tem um caso que me contaram, isso foi real. Uma pessoa foi rezar por uma outra, eu não lembro se ela era nível possesso, mas era um processo de libertação muito grande.
E aí essa pessoa foi rezar por essa outra pessoa que estava precisando, urgente. Quando foi no dia seguinte, ela não conseguia levantar da cama. O mal não deixava, porque era uma dor que ela não tinha força para levantar. Teve que um padre dar uma bênção para a pessoa poder se reerguer. Então, assim, estejam com a confissão em dia mesmo. Vai sem missão? Ah, mas já me confessei, mas você vai sem missão, você confessa de novo. Se garanta no teu sacramento. Se garanta, vá para a sua missão revestido de Deus. Comungue a Eucaristia, adore Jesus e peça revestimento do Espírito Santo. E leia a armadura do cristão. Efésios está falando, gente, Efésios está falando para nós com o que nós estamos lutando e quais armas nós temos que utilizar. Isso não é historinha para assustar, isso é para que a gente tenha a plena ciência daquilo que vai estar acontecendo no mundo espiritual, que a gente não vê. Nossa armadura. E nesse momento está tendo uma guerra. E quando nós estamos aqui buscando por Deus, Satanás está aqui, ó, tentando. É distração, aí eu tenho que fazer o feijão, eu tenho que fazer o trabalho da faculdade, que não sei o que, não sei o que. A gente começa. Eu vou dormir porque da hora. É. E eu cara, um ponto assim, né? Foi uma história que conheci minha vida, né? Um padre, ele, na hora da Eucaristia, estava o pessoal da Umbanda numa missa de 7 dias. E ele proibiu esse povo de tomar. Gente, Eucaristia. Esse padre ficou uns 2 meses de cama, coluna dele inteira. Nossa. Acontecendo mal. Não para. Ele foi lá defender quem? Jesus. E aí o que o inimigo fez? Veio feito rebote na hora. E foi deu para matar esse cara. Nossa. Assim, depois de muita oração, foi um caso para minha convivência. Foi um caso com muito perto. Foi isso. Ele defendeu a Eucaristia, mas o inimigo foi com tudo para cima, né? Exatamente. E ele se enfurece. O fato da gente se consagrar a Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora mesmo, porque ele quer arrancar. Então, assim, se a cadeira não tá parando no teu pulso, é porque tem um dedinho por trás, tem um rabinho balançando por trás. A medalha já caiu. Eu já colei, recolei, ela cai direto. E eu fico insistindo em colar. Menos de uma semana, de 15 dias. Gente, ele faz de tudo. De tudo. Esconde terço. Ai, estoura terço. Pra vocês terem noção, isso aconteceu comigo. Eu tava com um texto pra pedir pra minha amiga Fafá reformar pra mim, que eu tinha ganhado. É que eu tô sem muito texto, que eu doei meu texto pro irmão que pediu. Mas uma parte do entremeio, ele tinha rompido, que ele era de tecido. Quando eu pisei o pé na sacristia, o tecido pá! Estourou no chão. Foi a bolinha pra tudo que é lado. Acho que até deve ter bolinha na sacristia escondida, que a gente não conseguiu encontrar. Foi algo assim que eu fiquei até horrorizada. Eu falei, meu Deus, o texto estava aqui parado no meu ombro, que eu coloquei aqui. Quando eu pensava que ele, do nada ele se estourou. Nem aí, então a gente ficou todo mundo assim, o que você fez? Eu falei, eu não fiz nada, ele só estava parado no meu ombro. E é exatamente isso. Uma outra vez, e assim, sempre aconteceu coisa com o meu texto, é a cruz que cai. Eu estou com um texto que a cruz caiu. A parte da cruz e as 3 Ave Marias caíram. Aonde caiu? Não sei, eu estava rezando com ele na rua, caiu, pá, no chão. Eu só fui perceber quando eu cheguei no local onde eu precisava ir. Eu falei, cadê minha cruz? Caiu minha cruz. No meu outro texto recentemente, a cruz caiu. Eu falei, arrancada a cruz. Então, o texto vai cair da sua mão. Ele vai ser escondido. Do nada ele vai estourar. Vai acontecer de tudo. De tudo mesmo. Porque as batalhas, elas são fortes. Porque o mal não quer que a gente se consagre a Nossa Senhora. Porque ele sabe a grandiosidade que é se consagrar a Santíssima Virgem Maria. O tanto de medo que ele possui dela. Quando quem nem suporta falar Maria, fala aquela mulher, né? Ele fala com total desdém e desprezo, né? Mas ela é uma grande mulher, maravilhosa por sinal. Nós temos a necessidade de um medianeiro junto do próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. Então aqui o que São Luís vai falar, né? Eu até falei isso acho que na primeira formação. Quando Deus ele pensou no plano da salvação do mundo,
ele já estava pensando em Jesus para poder ser essa ponte de intermédio entre o coração de Deus e o coração do homem. Tendo em vista que o homem estava muito corrompido pelo mal, ele envia Jesus como essa ponte principal de conexão, de comunhão com o coração de Deus, que volte à comunhão com Deus. Porém, ele precisava de algo além de Jesus para ser essa grande ponte. Ele precisava de uma porta, de uma medianeira. E aí encontrou essa grande graça da Santíssima Virgem Maria. Então a gente fala que Nossa Senhora é medianeira do céu e rainha também da porta estreita, porque ela de fato é isso, né? Então, a porta que está estreita, ela pega e faz isso aqui, ela larga para todo mundo passar correndo, porque ela quer que todo mundo se salve. Porque que mãe vai querer o mal para o filho? Que mãe vai querer o mal para o filho? Né? Ninguém. Que pai vai querer o mal para um filho? Né? Não vou falar também da mãe, mas o pai também, o Luciano, ele não vai querer nada de ruim para o Igor. Ao contrário, ele tem lutado muito para que o filho dele seja um caminho de luz para outros homens, para outros jovens. Porque cada um de nós temos uma missão. E o nosso nome carrega essa missão especial que nós temos. Então, Deus, ele coloca Jesus como essa ponte de misericórdia. E coloca a Nossa Senhora como essa porta de entrada. Então, por ela a gente passa, a gente é formado, a gente é gestado, a gente passa na ponte e alcança o coração de Deus. E isso é muito bonito. E é um loop de Deus que se conecta conosco e nós que nos conectamos com Ele, se a gente se permite. Ele, todo instante, ele derrama graça sobre nós. Mas vai de cada um de nós querer fazer essa comunhão com o coração dele para poder beber e se inebriar dessa grande graça, desse grande manancial que sai do seu sacratíssimo coração. É muito difícil para nós conservar as graças e os tesouros recebidos de Deus. E essa vai ser uma quinta verdade. Devido à nossa fraqueza e fragilidade, conservamos em nós as graças e os tesouros que recebemos de Deus. Primeiro, porque este tesouro é mais valioso que o céu e a terra, nós os guardamos em vasos frágeis. João 4, vai dizer, se não me engano, João 4, vinho novo em novos odres. Não tem como um vinho bom estar num odre velho, porque ele enferruja e ele perde o seu sabor. Então Deus, quando a gente se encontra nesse caminho de consagração, essa primeira semana oficial da preparação dos últimos dias, nós vamos fazer o desprendimento de nós mesmos. A primeira semana vai ser somente sobre isso. O desprendimento de nós para que nós possamos ser preenchidos por Deus. Então, Jesus sendo esse grande oleiro, a gente tem que pedir, quebra o nosso vaso e seja reconstruído pelas suas mãos. Nós somos muito frágeis, mas ele não consegue derramar um vinho bom em nós se a gente ainda está com ferrugem. Porque o vinho vai vazar. Ele quer que fique. Que enche, ultrapasse a boca e que nós possamos encher outros vasos, ser esse caminho. E em segundo, porque os demônios que são ladrões buscam nos surpreender de improviso para roubar e despojar. Isso a gente acabou de falar, como o mal ele é extremamente sorrateiro e procura a primeira oportunidade para puxar o tapete. Então, por isso que eu falo, estou pautando muito sobre isso, sobre o mundo espiritual, para que vocês entendam, não é somente se consagrar. A consagração tem uma parte espiritual por trás que a gente não está enxergando a guerra, mas que existe. Pode estar passando na cabeça de alguns de vocês, não sou digno, eu vou desistir. Não desista. Continue, porque isso é uma falácia do mal, para que você não se entregue a Jesus, porque ele sabe a graça que é a consagração. Terceiro, é difícil perseverar na justiça por causa da corrupção do mundo. O mundo está atualmente tão corrompido que é quase necessário que os corações religiosos sejam manchados, se não pela lama, ao menos pela poeira dessa corrupção. Esse tratado ele não é atual. Ela está falando da corrupção do mundo. Se naquela época já está falando de corrupção no mundo, gente, quem dirá hoje? Hoje está extrema da extrema corrupção. Então a gente vê como o tratado, como a palavra de Deus, ela é extremamente atual aos nossos tempos. Ela se completa e se conecta conosco. Escolher a verdadeira devoção à Santíssima Virgem é conhecida como 5 verdades. É preciso mais do que nunca fazer agora uma boa escolha da verdadeira devoção à Virgem Maria, como jamais
pululam falsas devoções a Maria Santíssima. Então, será que a nossa escolha por Nossa Senhora está sendo algo muito verdadeiro? Ou tem alguma coisa por trás que a gente não está querendo admitir? Porque o tratado ele vai começar agora a falar dos falsos devotos. Quais são essas 5 categorias e aonde a gente vai se enquadrar? Então, nós temos o primeiro ponto, os devotos críticos. Os devotos críticos são, em geral, sábios orgulhosos, espírito forte e presumidos, que têm, no fundo, uma certa devoção à Santíssima Virgem, mas que vivem criticando as práticas de devoção que a gente simples tributa de boa fé e santamente a esta boa mãe, pelo fato de essas devoções não agradarem à sua culta fantasia. Se consagra, mas pra quê? Tanta devoção. Ai, mas pra que você está rezando o rosário? Você já é consagrado. Aí começa a criticar. Ai, eu vou pagar uma promessa de joelhos para entrar na Basílica de Aparecida. Aí critica. Critica. Os próprios católicos criticam agora, essa imagem que foi reinaugurada na Nossa Senhora de Fátima. O que também está tendo crítica também de católico? Porque nunca foi, né? Essa é a verdade. Fica criticando. Em vez de se criticar, critica os outros. Aí nós temos os devotos escrupulosos. Esses são aqueles que receiam desonrar o filho, honrando a mãe, e rebaixá-lo se a exaltarem demais. Então, os escrupulosos é o seguinte, nós temos várias imagens aqui na igreja de Nossa Senhora, certo? Então, a gente vai com Nossa Senhora, se ajoelha, pede para ela, nananã. Aí ele acha que pelo fato de a gente estar falando mais com a Senhora, a gente não está falando com Deus, mas na verdade Deus está escondido dentro dela. Então, nós estamos falando automaticamente com Deus. Então não se preocupem de, eu estou me consagrando a Nossa Senhora, porque esse é o nome da consagração, carrega o nome dela. Mas o fim último, lembrando que é Jesus Eucarístico. Sempre será Jesus. Então não se preocupe, está tendo uma devoção muito grande com Nossa Senhora e não está tendo com Jesus, porque ela entrega a devoção a Jesus. Ela vai formando e fazendo todos os caminhos. Então tem muito disso, né? De quem se consagra fica muito preocupado de estar tirando o lugar de Deus e colocando Nossa Senhora no lugar de Deus. Não, não é isso. Deus está escondido dentro dela. Ela foi o primeiro sacrário que recebeu Jesus. Foi a primeira que comungou. Então, a mulher muito santa. Os devotos exteriores são as pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas exteriores, que só tomam interesse pela exterioridade da devoção à Santíssima Virgem Maria, por não terem espírito inferior. Então é aquela coisa que eu falei da cadeia. A cadeia é um sinal para nós, da nossa consagração, da nossa pertença. Nós pertencemos a uma senhora. Porém, está mais preocupado em mostrar que é consagrado de forma exterior, e o interior está uma zona, a cena de guerra, de fato. Então tem muito devoto exterior, está mais preocupado em usar uma cadeia, aí compra aquela cadeia enorme, coloca um cadeado deste tamanho, fica arrastando no chão o pé com a cadeia. Mas, e o interior? E a prática da devoção de forma interior? Aí faz N consagrações, usa N sinais. Eu agora estou com a minha cruz, estou com o escapulário Nossa Senhora do Carmo. Mas, e aí, como é que está o interior? Não vamos nos preocupar tanto com o exterior. Aí começa, né? No que agora me consagrei a Maria, vou só usar saia, vou só usar vestido, jogar todas as roupas no lixo. Não precisa disso, calma. A modéstia, ela também está no usar a calça, não é somente usar um vestido, usar uma saia. Para os homens não é somente uma regata ou tá de sunga na praia. Vai muito além disso. É claro que a gente deve expor o nosso corpo a olhares, né? A gente tem que ter essa preservação. Porém, toma cuidado para você não entrar numa radicalidade que você não vai honrar. O que eu estou querendo dizer aqui, o que São Luís está falando, a radicalidade ao extremo nos faz cair. Feio. Então, aquilo que a gente criticava os outros, você não pode usar calça, tá vendo? Aí você está usando calça. Você está criticando tanto que você não está honrando aquilo que você está fazendo.
Então, a devoção exterior, ela acompanha o nosso interior. Se o meu interior está tudo bem ornado, o meu exterior vai acompanhar todo esse processo. Porque é tudo de dentro para fora, não é de fora para dentro. É o caminho totalmente contrário. Aí nós temos os devotos presunçosos, que são pecadores abandonados às suas paixões, ou amantes do mundo, que sob o belo nome de cristãos e devotos à Santíssima Virgem, escondem o orgulho ou a avareza, ou a impureza ou a embriaguez, ou a cólera ou a blasfêmia, ou a maledicência ou a injustiça, que dormem placidamente em seus maus hábitos, sem violentar-se muito para se corrigir. Então fala que não pode murmurar, mas está murmurando. Você não pode pisar fora do risco amarelo, está pisando. Então, os mais perigosos, exteriores, os presunçosos, os escrupulosos, os críticos e os inconstantes. Tudo isso é perigoso. Porque o que o inconstante vai falar? São aqueles devotos da Santíssima Virgem, periodicamente, por intervalos e por capricho, hoje são fervorosos, amanhã tíbios. Ou é quente ou é frio. Não, hoje eu estou bem, de bem com a vida, vou rezar 5 rosários, vou rezar o ofício da Imaculada Conceição, vou fazer um jejum de Daniel, aí amanhã, não estou bem não. Não vou fazer nem um Pai Nosso. Mas tem muito. A nossa caminhada cristã, a gente é realmente por esse ponto, né? Hoje a gente está bem, a gente fala que dá, se Jesus pedir a nossa vida, a gente entrega. Amanhã, quando eu de pá virada, Jesus me esquece. Então a gente tem que lutar contra a inconstância, poder encontrar a constância, né? Então não vai buscando ser o presunçoso que fica tentando fazer 300 mil coisas e também não faz nada. Vamos partir de cada vez e vai lutando? Hoje eu não consigo meditar a palavra todos os dias, então a gente vai lutar para conseguir chegar numa constância. Conseguir. Vamos para outra área, minha oração pessoal, estou com dificuldade. Vamos dia após dia. Algumas pessoas já me perguntaram, né? Como é que eu posso rezar o rosário todos os dias? Uma prática. Começa com uma Ave Maria, um Pai Nosso e Ave Maria. Conseguiu todos os dias? Agora você vai rezar um Pai Nosso e 2 Ave Marias. Aí você vai aumentando até você chegar no ponto de rezar um texto completo, até chegar no ponto de chegar no segundo texto completo, até chegar ao ponto dos 4 terços. Mas também é entender que assim, é claro que a Santíssima Virgem na aparição de Fátima, ela pede, né, rezar e rosário todos os dias. Porém, às vezes não é um pedido dela para nós. Às vezes não é o momento a gente começar a rezar o rosário todos os dias. Às vezes o que ela quer é só um tercinho, ou uma coroinha pequena, um Pai Nosso 10 Ave Marias. Isso já vai agradar o coração dela. Isso já vai salvar muitas almas do purgatório. Então, não vamos colocar metas grandiosas na nossa vida espiritual que a gente não vai conseguir cumprir. Vamos trabalhando um ponto de cada vez. Assim como o nosso pecado, a gente não confessa o nosso pecado, a gente vai lutando para não cometê-lo de novo, é essa mesma ideia. Aí nós temos os devotos hipócritas. Há também falsos devotos da Santíssima Virgem, que são os devotos hipócritas, que cobrem seus pecados e maus hábitos com o manto dessa Virgem fiel, a fim de passarem aos olhos do mundo por aquilo que não são. Então, ou seja, eu falo pro Cauê, né? Eu falo pro Cauê, você tem que meditar a palavra todo dia, mas eu não medito. A gente passou recentemente por esse evangelho, né? Dos fariseus, dos detentores da lei. Vocês têm a chave da verdade e não querem entrar e impedem os outros de entrarem. É exatamente isso. Há essa grande hipocrisia. E aí nós temos os interesseiros. Ainda os devotos interesseiros que só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, ou para se curar de alguma doença ou qualquer necessidade desse gênero. 365 dias do ano. Aí um dia você lembra que existe Nossa Senhora e que você é consagrada a ela. Aí nesse dia, de momento esperado, você reza para ela. Mas os outros 364 dias.
Então, aqui, essas falsas devoções, a gente tem que ler com muita profundidade, meditar e ver quem que eu estou sendo. Será que eu estou sendo presunçoso? Será que eu estou sendo escrupuloso? Aonde eu vou me enquadrar? E começar a lutar de fato para isso, para começar a reverter. Porque como a gente está sempre inclinado para o mal, a gente tem o costume de aceitar as coisas ruins e ficar nesse loop incansável e não modifica o que acontece. Então, que através disso que São Luís trouxe para nós, que nós possamos entender e começar a colocar agora a nossa vida em ordem. Então, hoje, a tarefa de vocês, para todos, inclusive para mim, porque chegou a hora de começar a fazer os exercícios para mim também, é de sentar e ver o que está fora de ordem na nossa vida e começar a ordenar. Se é a sua falta de oração pessoal, começar a partir de amanhã, levantou a primeira coisa, rezou. Não pega ninguém e fala, rezou. Não está meditando a palavra? Vamos tentar meditar? A gente medita, se não quiser meditar, por exemplo, domingo a gente tem 4 leituras. Precisa meditar as 4, pega a primeira, ou o salmo, ou a segunda, o evangelho. Eu não gosto de meditar mais o evangelho. Às vezes a primeira leitura depende daquilo que Deus me toca. Mas de começar a reordenar, a gente precisa reordenar a nossa vida. E os santos falam muito sobre isso. A ordem na vida espiritual vai reger a nossa vida fora da vida espiritual, no nosso profissional, no nosso relacionamento. Então isso é uma boa prática, uma virtude. A ordem é uma grande virtude. A desordem já não é. Então, a gente pensa assim, né? Eu quero uma vida espiritual, uma comunhão com Deus, que não sei o quê, mas você não faz o básico, é arrumar a sua cama. Começa arrumando a sua cama. Todo dia. Aí Deus vai te dar uma outra missão, além de arrumar a cama. Mas é isso mesmo, isso é algo até que generais de quartéis, militares falam, né? A ordem começa primeiro ao arrumar a cama. E você quer saber, você quer ver como que a sua vida está em desordem? Uma boa prática que eu vou dar para vocês. Vai no quarto de vocês, abre o guarda-roupa, vê como é que está a organização. Tem roupa jogada? A sua vida interior, a sua espiritualidade está bagunçada. O nosso guarda-roupa é reflexo de como está o nosso interior. A vida toda, né? Até a vida do casal. Exatamente. Uma prática antes, você vai ser assim, seus filhos vão ser assim. E aí vai, né? É uma realidade. Ou na limpeza, na organização, nos processos. Então, a gente tem que começar a entender isso, né? Tentar se libertar disso. Exatamente. Então, o exercício de vocês hoje vai ser abre o guarda-roupa e olhar como é que está a situação. Se tiver bagunçado, vou dar uma sugestão para vocês. Eu sempre gosto de arrumar a casa e o meu quarto, sempre escutando alguma coisa. Ou estou escutando uma pregação, ou estou escutando algum louvor católico, ou estou com algum canto gregoriano, ou estou assistindo aula. Hoje eu estava dobrando a roupa lá de casa e eu estava com um canto gregoriano saudando a Virgem Maria. Foi até mais fácil de organizar. Ontem eu passei da minha manhã até a tarde organizando o guarda-roupa, reorganizando. Tá tudo bonitinho. Até o das mães eu organizei. Mas o nosso guarda-roupa reflete a nossa vida espiritual. Se o guarda-roupa tá bagunçado, nosso espiritual também tá. Então é momento de fazer faxina, ver o que tá de excesso, joga fora ou entrega para doação, mas de colocar ordem. E a ordem começa pelo nosso quarto, porque é o nosso local do secreto. É onde a gente para poder rezar e conversar com Deus. Então, que o passar a roupa, que o guardar a roupa, que o limpar, varrer a casa, ou produzir um alimento, cozinhar, seja um ato de louvor e adoração. E entregue. Por mais que você não goste de lavar banheiro, eu não gosto, mas eu vou lá por amor a Jesus e pelas almas. É tudo entregar um propósito. Quando a gente entrega com um propósito, fica tudo mais leve. Na verdade é mentira, Adriano. É fácil servir aqui na igreja? Tem gente que só falta se engalfinhar, né? Pegar pelo pescoço um dos outros, porque não é fácil. Mas a gente tem um propósito. Essa pessoa está insuportável comigo hoje, mas por amor a Jesus eu vou servir com ela.
É tudo com propósito. Tudo por amor a Deus, né? Entrega para ela que ela resolve. Ela resolve da melhor forma e nos ensina também. Então, que através de tudo isso, que nós possamos colocar em prática a nossa ordem a partir do nosso guarda-roupa, do nosso quarto. Ver o que está de excesso e jogar fora, ou então doar, porque ser escravo de Maria é também fazer boas ofertas, amparar quem precisa. Então, nós queremos agradecer a Jesus por esse momento que nós vivemos hoje de entendimento e que Ele continue no nosso organizar a casa, no guardar a roupa, no passar a roupa, no fazer um jantar, um café da manhã, um almoço. Nós possamos ali encontrar Jesus e a Santíssima Virgem Maria, chamar ela para nos ajudar, para ser essa grande auxiliadora. Então, mãezinha, nós pedimos nosso retorno para casa, que a Senhora nos proteja com os santos anjos, que possam ir à frente. Quem vai de transporte, que esteja tudo em paz. Que com quem vocês se toparem, que vocês sejam sinais de Deus na vida dessa pessoa, seja no trânsito, seja no ônibus, no metrô, seja no pegar o elevador e se encontrar com o vizinho. Que nós possamos ser luz, que nós possamos ser mensagem de Deus para aqueles que precisam, que estão em grande agonia. Então, Mãe, nos cubra com o seu manto, nos abençoe e que a sombra do Altíssimo esteja sobre cada um de nós e não nos deixe fora dela, porque nós queremos ser fecundos e cheios de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fiquem todos com Deus, quem vai para a missa Santa Missa, e nos vemos semana que vem. Em nome de Jesus, se Deus permitir. O Chico Hess, a gente vai estar consagrando a Procissão de Santa Mária a São Miguel Arcanjo, né? Vai ser, eu acho que tem vigília e tudo. Uau! Se vocês quiserem, Padre Marcelo, às 3 horas da tarde. Manda, todo o Instituto. manda lá no grupo, se você tiver o card, pode mandar. Aí quem quiser ir, marca todo mundo ir junto, né? Vai de bondão. Aproveitar, né? Quando São Miguel chegou no Brasil, eu fui lá em